E eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor, amém? Você pode pegar a sua Bíblia, por gentileza, e abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, e no verso 32. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 14, e verso 32. E eu gostaria que a igreja lesse toda junta comigo, em nome de Jesus, amém? Você pode ler comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Glória a Deus. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Senhor, a tua graça me basta. O Senhor nos sustenta. É o Senhor que dá a ordem em tudo nas nossas vidas. Deus, eu recebo a oração da tua igreja. E te peço, Senhor, faça, Deus, primeiramente em mim, Deus, e se possível, Deus, através de mim. Amém? E a palavra de Deus, irmãos, ela vai dizer no Evangelho de Mateus, se você puxar um pouquinho aí a sua Bíblia, a sua folha para trás, a minha eu tenho que puxar, eu tenho que virar a página aqui, no versículo 22, aonde começa dizendo, pode deixar, quando Jesus, ele caminha sobre as águas. E esse versículo que você acabou de entoar comigo, disse assim: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Está ventando aí, querido? Está ventando na sua vida? Está levantando onda? Está forte? A palavra de Deus, ela vai dizer que não subiu. A palavra de Deus está nos dizendo que subiram. E se subiram, subiu mais de um, amém? E esse barco aí que nós vamos falar nessa noite, é o teu coração, é a tua vida. É com Ele que o vento vai ficar calmo. É na presença dEle que tudo se acalma. Sozinho, certamente eu e você, nem barco nós vamos ter. Dirá permanecer na tempestade. Mas eu te convido nessa noite a permanecer com a sua Bíblia aberta, porque eu creio que assim como o Espírito Santo de Deus, ele ministrou ao meu coração sobre esta palavra, ele também vai ministrar, e você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou, porque o Senhor tem falado, amém? Só que só escuta, irmão, quem ouve. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Então o desejo do meu coração é que nessa noite você ouça, escute e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, igreja? Aleluia! Vá comigo lá no versículo 22 e fique com a sua Bíblia aberta, porque em cada cantinho, em cada vírgula, assim como o nosso pastor disse aqui, em cada palavra, em cada ponto, em cada vírgula, em cada espaço, existe uma voz de Deus sendo entoada para nós, amém? Queridos, e a palavra de Deus entoada, ela tem sempre uma direção.
Ai, irmã, mas você fala. Eu falo porque antes de dizer, antes de ministrar, antes de pregar, o Senhor falou comigo. E o mesmo Deus que transforma, o mesmo Deus que faz, o mesmo Deus que nos torna, é esse Deus que está aqui nessa noite. E eu creio, irmão, eu creio que se eu ministrar essa mesma palavra 100, 200, 300, 400 vezes, eu ainda vou estar me tornando algo para que possa agradar ao Senhor. E quando essa palavra ela começa no meu coração, o Senhor vai falando comigo. Vá comigo, 22 diz assim: e logo ordenou. Fale comigo, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Diga comigo, orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Quando está sendo entoada essa palavra, ela já começa com o quê? Ela começa com uma ordem. E ordem é para quê? É para ser obedecida. Ordem não é para ser dada, ser recebida e ser guardada, não. Ordem de Deus a gente recebe, a gente obedece e faz, amém? Jesus, ele está ali porque existe um lugar que ele está, ali naquele lugar. Aonde ele está? Diante o mar. Amém? Como? Num barco. Tem um barco ali. E com quem os discípulos estão? Com Jesus. Jesus, ele fala para os discípulos assim, a palavra não está falando assim, ó, vê se vocês querem ir. Ó, vê se dá para vocês irem. Irmão, o Senhor, ele está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, que Jesus, ele deu uma ordem. Ele ordenou para que eles subissem naquele barco e tomassem aquele mar e seguissem adiante. Jesus não falou para eles pensarem, Jesus não falou para eles acharem alguma coisa e nem perguntou se estava de agrado. Jesus falou, deu a ordem, sobe no barco, segue adiante e vão, porque eu ainda tenho uma multidão aqui para me despedir. Entre o processo desses discípulos subirem naquele barco, imagina a angústia daqueles homens de subir naquele barco e seguirem sozinhos. Irmão, aqueles homens, eles não estavam sozinhos, eles estavam debaixo de uma ordem, de uma palavra de Deus, amém? E o Senhor, ele está dizendo nessa noite, para mim e para você, que nós não estamos andando, caminhando aleatoriamente. Nós estamos caminhando, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Por isso, nós não podemos nos deixar nos sentir abatidos por qualquer circunstância que se apresente diante de nós. Jesus, quando ele dá ordem para aqueles homens, para aqueles discípulos, já era tarde. Jesus, ele tinha que se despedir daquela multidão. E quando depois ele se despede, a palavra vai dizer que ele vai a um lugar. Leu não, crente? Um lugar à parte. O que é um lugar à parte? Um lugar sozinho. Um lugar onde ele precisava ouvir a voz de Deus. Primeiro ele está diante dos discípulos. Eles estão indo para Cafarnaum. Eles estavam indo para outro lugar porque lá também tinha o que fazer. Lá tinha um propósito. E o Senhor está falando com cada um de vocês. Assim como disse comigo, se eu estou te dando a ordem, sobe no barco, vai adiante, porque depois eu vou. É porque Ele vai, querido. É porque Ele vai estar comigo e com você. Ele não vai me deixar e nem te deixar seguir sozinho. Antes de Jesus subir naquele barco e chegar até os discípulos, Ele foi fazer o quê, irmão? Ele foi orar, aleluia. Como eu e você queremos obedecer a voz de Deus. E eu estou dizendo isso para mim, eu não sei, eu acredito que nessa igreja não existe quem não ora. Jesus era o Filho de Deus encarnado na terra e orava em
secreto, aleluia. Ele orava, irmão. E é preciso que eu e você venhamos a ter coragem, disposição, um coração disposto a orar. É no secreto com Deus. Quando é dada uma ordem, podemos ir desleixadamente, de qualquer maneira não. Ele está nos ensinando. Ele deu a ordem, mas ele ficou ali. Ele se despediu daquela multidão, mas antes de ir, ele foi orar. A palavra diz que ele ficou ali. E eu estou ficando rouca. E se eu ficar sem voz, eu prego gesticulando aqui. Vocês que lutem para entender, amém? Aleluia! Quando ele dá a ordem para aquele discípulo, Jesus, ele vai orar. Ele foi orar para ouvir quem, irmão? Quem? Deus. Ele foi orar para ouvir a voz de Deus. E eu quero compartilhar com você que eu sou uma mulher que tem muita dificuldade de ficar. Tinha muita dificuldade de me achar sozinha. Mas o Senhor, Ele me ensinou e tem me ensinado que quando Ele me dá uma ordem, vai de mim se ouço ou não. Se o meu colega da direita ou da esquerda, da frente ou de trás está ouvindo, é um problema dele. Eu preciso ouvir a voz de Deus. E mesmo que sozinho, eu e você precisamos aprender a ouvir a voz de Deus entoada. Aquela ordem dada àqueles discípulos foram dadas não mais para um, porque eles estavam em mais de um. Mas os que estavam ouviram, subiram no barco e foram adiante. Mas naquele momento Jesus não estava ali com eles. Eles foram seguindo, o barco foi afastando. Irmão, imagina o desespero. Você anda com Jesus, que faz milagre, transforma os lugares, é perseguido, o povo fica enlouquecido. Uns querem matar, outros querem seguir. Mas aqueles homens, eles obedeceram mesmo, temerosos, subiram naquele barco e foi-se. E o Senhor está perguntando assim, para mim, para tu agora: onde foi que eu te mandei aí que tu não foi? O que foi que eu te mandei fazer e você não fez? Que ordem que eu te dei que você falou: não quero, não estou pronto. Não vou com a cara da irmã, não vou com a cara do irmão, não vou. Ô irmão, vou te falar uma coisa. Jesus não fala em que situação que estava aquela praia. Jesus não fala em que situação que estava no barco. A palavra só diz que ordenou, vai. E essa mesma palavra, Marcos fala e João fala. Mas Mateus fala detalhadamente. Antes dessa situação com aqueles discípulos, Jesus, ele tinha feito o milagre dos pães e dos peixes. Mas o Evangelho de Marcos, se você tiver a curiosidade de ler, você vai ler no Evangelho de Marcos, vai dizer que aqueles homens, muitos dos discípulos que estavam no barco, eles não entenderam o que Jesus tinha feito com aquele milagre. Às vezes Deus está fazendo na sua vida, na minha vida, Deus está dando ordem, mas como nós não conseguimos entender o que está acontecendo, a gente deixa de fazer. E a gente também deixa de viver milagres. A gente deixa de viver na presença de Deus, por sentimentos e por palavras. Aqueles homens seguiram no barco e foram adiante. E Jesus se retira. E vai comigo no versículo 24. E chegando ali, o barco estava já no meio. Diga comigo, meio do mar, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqueles homens sobem no barco, estão com Deus, amém? Eu e você tem situações que nós estamos com Deus, e eu creio que em todas, glória a Deus. Nós estamos numa situação e Jesus é conosco, mas de repente Deus te dá uma ordem, você não compreende muito bem, e Ele te dá uma ordem assim como foi para os discípulos: sobe nesse barco, uma ordem.
Irmão, imagina Jesus dando ordem. Eu imagino que ele falou e ninguém nem pensou em titubear. Neguinho o barco e foi. Quando já no meio do mar, no meio, irmão, é que nós somos provados na nossa vida. É no meio de tempestade, é no meio da luta, é no meio da prova, é no meio da bênção, porque nós também somos provados na bênção. Porque muito de nós recebemos bênção de Deus e no meio nos achamos demais e achamos que não preciso mais. E eu vou te dizer, é no meio que você tem que ficar, que eu tenho que, não é ficar, é permanecer. Uma vez encontrando Jesus, nunca mais eu e você podemos nos distrair e achar que nós não precisamos mais ouvir, orar, buscar ou estar na presença do Senhor. Aqueles discípulos, eles sobem naquele barco, no meio vem um vento contrário, no meio o negócio quer virar ali, e eu creio, imagina, quem é que faz as ondas do mar? O vento, primeiro venta, depois vem a onda, e aí o medo de morrer é fatal. E na nossa vida não é diferente. E eles tinham o quê? Um lugar. Que lugar? Era o mar. Como? Dentro de um barco. Mas com quem que eles estavam? Com Jesus, debaixo de uma palavra. Eu e você só precisa de uma palavra para se mover no reino. Eu e você só precisa de uma palavra e obedecer a essa palavra. O vento é contrário. O vento sopra. O barco balança. E a palavra vai só seguindo comigo. E a palavra vai dizer que eles estão ali. E eles começam a quê? Eles começam a temer. A palavra no versículo 25 diz assim: mas a quarta vigília da noite, essa quarta vigília, irmão, já era de madrugada, viu? Não era a tardezinha, não. Eles estavam no meio, já era noite, era tarde já. E quando eles vão ali, eles percebem que vem alguma coisa ali caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com muito medo. Eles conheciam Deus. Jesus falou para eles: podem ir, vão seguindo. A palavra diz que eles estavam vendo, eles viram, mas não enxergaram. E o Senhor está dizendo nessa noite para as nossas vidas: você está me vendo, mas não está me enxergando nessa situação aí, irmão. É preciso que eu e você venhamos a acontecer dentro de nós algo em que nós conheçamos a Deus, enxergamos além de ver. Eles estavam ali, foi dada uma ordem, eles subiram no barco, e naquele momento que Jesus vem caminhando sobre as águas, eles gritam. Imagina o desespero desses discípulos, no meio do mar, no vento contrário, o barco balançando, onda se levantando, vem um homem caminhando no meio das águas, e eles se assustam e muitos que nessa hora desistem de buscar ao Senhor, porque o medo nos impede de ver Deus. Tem situações na nossa vida que Deus está provando que Ele é com você, Ele está te sustentando, Ele manda um irmão falar, Ele manda um profeta entregar uma palavra, e você vai no culto, Ele louvou, você abre a Bíblia, Ele fala, e Ele fala, e você vê, mas você não enxerga Deus. E você começa a temer aquela situação que está acontecendo na sua vida. E eu estou dizendo para você porque por diversas, inúmeras vezes na minha vida, eu achei que Deus tinha se esquecido de mim. E por achar que eu estava sendo provada, eu deixava de ir no secreto com Deus. Porque, Deus me entregou uma promessa, então essa promessa vai se cumprir. Vai se cumprir se você subir no barco, obedecer e fazer o que Ele te mandou fazer. Vai se cumprir se você tiver ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. É no meio da onde que Jesus está?
no meio de uma tempestade, é no meio do vento. Ele não está no mar calmo, ele não está ali no mar, não. Ele foi caminhando sobre as águas, porque ali os discípulos amados dele estavam passando por dificuldades. E assim o Espírito Santo Consolador, ele é conosco, querido. Não importa a situação que eu e você esteja passando, se nós estamos obedecendo a ordem de Deus, confia, creia, busque, adora, queira ficar todos os dias na casa do Senhor, e ali você vai encontrar repouso em meio à tempestade. No meio da tempestade, no meio do vento contrário, não é hora de parar, não é momento de desistir. Não existe um motivo sequer capaz que te dê autoridade para desistir de algo que Deus entregou na minha e na sua vida. Não existe, irmão. Existe um monte de desculpas que nós ficamos tentando dar aos céus, para não obedecer à voz de Deus, para não continuar no barco, para não ver o vento cessar, para não ver o milagre acontecer, porque é difícil o medo de morrer. Eu não sei que fundura tem aquela água, e eu tenho medo de morrer. Quantas são as situações que se apresentam diante de nós, e às vezes eu pensava: Deus, agora eu vou morrer, Senhor, agora eu vou morrer, agora não dá. Eu tenho raiva no meu coração, eu tenho indignação, eu estou frustrada, eu estou cansada, eu não quero, eu não vejo. Eu olho para o meu irmão da direita que não ora, que não busca, os negócios começam a acontecer, e fulano faz um monte de coisa errada, o negócio acontece, e eu estou aqui na sua direção, e eu estou vendo que o vento só sopra na minha direção. Ei, eu vou te dizer uma coisa, ele só dá ventos fortes para grandes marinheiros. Ele não dá qualquer coisa para qualquer um, não, querido. O Senhor, Ele não nos ensina, não tem como nós aprendermos a ficarmos fortes fazendo nada. Vou te dizer por mim, eu não pratico atividade física, então a minha resistência muscular e física, ela é nota 0. Mas se eu começo a treinar, se eu me ponho a fazer uma atividade, a treinar os meus músculos, certamente eu vou ficar mais resistente de acordo com algumas coisas, algumas atividades que eu vou fazer. E assim é o nosso espírito. Se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não busco, se eu não ouço a palavra, se eu não medito na palavra, eu vou ter certamente uma apatia, uma anemia, uma fraqueza espiritual tremenda. E eu nunca vou conseguir enxergar Deus. E aí na hora que soprar o vento, levantar a onda, você fala: agora eu morri, agora eu vou parar com tudo, agora acabou, acabou. É assim ou não é? Ou é só na minha vida que é assim? Por quê? Existe uma promessa declarada para as nossas vidas. Aqueles discípulos, eles estavam indo para algum lugar. Irmão, em nome de Jesus, eu e você precisamos entender que eu e você também estamos indo para algum lugar com Deus, amém? Nós não fomos chamados para fazer sempre a mesma coisa. Não. O barco está balançando. Ó, irmã, eu não sei, essa palavra não é para mim, não, porque eu, graças a Deus, né? Eu já ouvi uns crentes falar isso aí para mim. Eu, graças a Deus, eu estou na benção. Estou na benção e o vento já passou. Glória a Deus, mas eu vou te falar uma coisa que eu ouvi de um pastor um dia, eu nunca mais esqueci. Cuidado com esse barquinho muito calmo aí, viu, querido? Cuidado com o barquinho quando ele está muito ligeiro, quando ele está muito calmo, a todo vapor. Se vier um vento de repente, uma onda se levantar, eu vou te dizer, você não tem tempo para pensar não. Então é bom eu e você ficarmos vigilantes e orando o tempo inteiro, para que quando querer se levantar, quando o vento começar a soprar, eu e você já fala assim: ô Jesus, entra aqui no barco, vamos comigo. Amém? Aqueles discípulos, irmãos, eles estavam ali, eles temeram, gritaram, e Jesus disse para eles assim: tem de bom ânimo. A palavra vai dizer, lá no versículo 27, diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus poderia ter chego, eu pensando, lendo essa palavra, por que será que Jesus falou para eles assim: tem bom ânimo? Porque Jesus sabia que eles estavam com medo, amém?
E quando eu e você tá com medo na nossa caminhada aí, com medo, Ele também sabe. Mas a primeira coisa que Jesus falou para eles não foi não temas. Jesus disse, tem de bom ânimo. Porque se eu e você não tiver ânimo para seguir Jesus, nós morremos ali mesmo. Só de pensar que é um fantasma, nós já cai duro e morre. Mas Jesus disse para eles o quê? Tem de bom ânimo. Jesus fala para eles se animarem nele. E depois o que acontece? Jesus se revela, sou eu. E por último Jesus diz o quê? Não temas. É uma sequência de palavras que tem um significado espiritualmente para mim e para você. O que mata o crente, irmão, é o desânimo de buscar Deus. O que mata eu e você na prova é o desânimo de enfrentar lutas e tempestade, porque nossa resistência, ela é muito fragilizada. Ô irmã, você está querendo me dizer que eu não oro? Não, querido, estou dizendo que eu preciso orar mais. Quem sou eu para dizer para você o que você precisa ou não? Eu não estou para julgar. O meu dever enquanto ministrar a palavra é dizer o que o Espírito Santo de Deus está querendo revelar através da Escritura. E nessa vez o Senhor fala comigo, precisa orar mais, precisa jejuar mais, precisa buscar mais, porque quando eu me levantar e seguir diante uma tempestade à sua direção, você vai me enxergar como eu sou. E eu não vou precisar te dizer, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Ah, mas os discípulos foram fracos? Não, irmão. Nenhum deles pulou fora do barco. Mesmo no vento e mesmo na tempestade, aqueles discípulos, eles permaneceram ali no barco. E no versículo 28 diz assim, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Se eu e você prestarmos bem a atenção como o que diz, às vezes a gente vai lendo e a gente não presta muita atenção na palavra. Jesus não chamou Pedro. Jesus não falou para ele, desce Pedro. Não. Quando Pedro viu, Pedro pediu para que se fosse mesmo Jesus, que Jesus o fizesse a caminhar sobre as águas. E no versículo posterior, Jesus diz assim para ele, vem. Aí, eu e você, né, irmão? Tem hora que eu tenho até vergonha de Jeová. Quando ele me fala uma coisa, eu falo, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para o Senhor fazer a tua vontade. Aí quando Jesus fala para mim assim, então vem, filha. Vem. Aí eu começo a dar os primeiros passos, assim como Pedro, em cima da água. E eu começo a sentir o vento, e vem o medo, e eu começo a querer afundar. E às vezes a gente afunda e é difícil de sair de lá. Pedro, ele vai ali caminhando. O que fez Pedro temer, irmão? Quando ele sentiu o vento forte. Nós não podemos nos mover por sentimentos quando fazemos a obra de Deus. Judas andava com Jesus. Judas foi discípulo de Jesus. Judas, ele viu os milagres de Jesus. E quem traiu Jesus? Será que Jesus ficou pouco desconcertado? Será que Jesus ficou pouco triste? Será que Jesus, irmão, não se entristeceu ao saber que ele estava sendo traído por um discípulo dele? Pedro, quando ele caminha sobre aquela água, ele sente o vento forte, ele tem medo. O medo, ele nos paralisa no reino dos céus. Quando nós somos muito perseguidos, muito afrontados, muito escarnecidos, muito julgados, quando a gente ouve coisas que nos entristecem, a gente tende a ter medo daquilo que Deus nos mandou fazer. E às vezes nós realmente, eu não sei você, mas às vezes eu me sinto como se eu estivesse realmente afundando no mar, aonde o Senhor, Ele veio caminhando na minha direção. Sabe por quê, querido? Porque eu sei de onde Deus me tirou.
E hoje eu não permito mais ninguém me julgar e me falar. Entra por aqui, sai por aqui. Quem não andou com as minhas sandálias, quem não carregou os pesos que eu carreguei, não tem autoridade nenhuma nessa terra para dizer se eu estou certa ou se eu estou errada. O único capaz de me dizer é o Senhor Jesus Cristo, através da palavra. Eu e você precisamos parar de nos mover por sentimentozinhos baratos dentro da igreja. Nós precisamos aprender a ter uma resistência espiritual. Machuca, dói, é difícil, irmão. Normalmente é aqueles que a gente mais acolhe, é aqueles que mais nos ferem. É assim na nossa família, é assim no nosso trabalho, e infelizmente não é assim, diferente dentro da igreja. Mas existe um barco, existe um lugar, e existe Jesus de Nazaré nesse barco meu e da sua vida. E Ele precisa estar comigo e com você, porque certamente se Ele não estiver, nós vamos morrer, querido, espiritualmente, e nós não vamos ver a glória de Deus. Sentimentos esse que estão pessoas com crise de ansiedade, com depressão. O que é? Palavras lançadas contrárias. São coisas que as pessoas, elas pegam o fedor, o mau cheiro que elas têm, e querem colocar em cima de você, Tiago. Querem colocar, Rafael, em cima de você. Irmão, vou te dizer, trata o fedor, trata o mau cheiro, você no seu secreto com Deus, e para de se sentir menos que alguém. Todos nós aqui temos feridas, todos nós aqui temos medos, todos nós, se magoamos alguém um dia, isso é certo, ninguém, eu nunca magoei, irmão, acabou de mentir, magoou sim, feriu sim, mas também foi magoado, mas também foi ferido. Só que tudo isso não pode nos impedir através de sentimentos. Hoje nós estamos vivendo numa geração aonde eu leio uma frase no Instagram, eu leio uma frase no Facebook, eu leio uma frase no status, aquilo eu já cato o negócio para mim, eu já viro um fuá, eu já não quero mais. Meu irmão, em nome de Jesus, eu vou falar para você, eu não tenho Facebook mais. Eu não tenho Facebook mais, porque eu não sei utilizar Facebook. Eu não tenho vergonha de dizer, porque... irmã, mas se você está pegando as indiretinhas aí, é porque você está com peso na consciência. Não, querido. A gente pode impedir, muitas vezes, da gente não ligar. Mas aquilo, tem coisas que entram no nosso coração. Tem coisas que ficam ali. Tem coisas que permanecem ali no nosso coração. E esses sentimentos, quando eles são nutridos, quando eles são alimentados, isso vai gerando sentimento e a gente vai realmente afundando. E Jesus, ele olha para Pedro e fala o quê? Jesus olha para Pedro, a palavra diz que ele segura na mão de Pedro. E ele fala para Pedro assim: homem de pequena fé, por que tem medo? E o Senhor vai dizer para você, Maria, nessa noite, por que tem medo? Por que tem medo? Por que tem medo? Eu tenho pouca fé. E certamente nós temos. Porque se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dizer para um monte, saia daqui, acolá, e ele vai. E eu não tenho essa fé para isso. Mas eu tenho fé. Você tem fé, você tem fé. E isso nos faz imparáveis. E isso nos faz inabaláveis na presença do Senhor. Pedro, do barco, Pedro foi o único que teve coragem de falar com Jesus. Assim é o que está dizendo essa escritura. Os outros ficaram num canto. Mas Pedro fala com Jesus: se é o Senhor, me permita andar sobre as águas. Pedro provou do sobrenatural com Jesus. Irmão, eu vou te dizer nessa noite, se tem alguém que está te ferindo, se tem uma palavra, se tem uma atitude, se tem algo dentro do teu coração que aconteceu lá atrás,
ou alguma situação que está se colocando na sua frente, e você está dizendo assim: eu tenho medo, eu não acredito que Jesus está olhando para mim. Eu vou te dizer com toda a autoridade do céu: Ele está te vendo, Ele está te olhando, Ele está fazendo e vai continuar a fazer até os últimos dias da nossa vida. Nada vai nos impedir, nada vai fazer com que Deus nos ame mais ou menos, queridos. O Senhor, Ele nos convida, Ele dá a ordem para entrar nesse barco com Ele. E eu não vou me alongar, e para terminar, a palavra de Deus diz assim, vá comigo, no versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram, foi o versículo que nós lemos, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Jesus poderia ter acalmado o vento quando ele chegou ao discípulo, né, irmão? Eu pensei nisso na hora que eu estava lendo, eu falei assim, pensei comigo, Jesus sabia que eles estavam com medo. Por que que antes de subir no barco já não acalmou aquele vento? E o Senhor falava ao meu coração: porque quando eu entro no barco com você, minha filha, pode vir 1, 2, 3, 10 tempestades que você vai continuar a passar por todas elas, amém? E é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, irmão. O Senhor, a palavra diz que o vento acalmou quando eles subiram no barco. Convide Jesus para entrar nesse barco da tua vida. Convide Jesus para entrar no teu casamento. Convide Jesus para entrar na tua casa. Convide Jesus para entrar na tua igreja, porque tem igreja que não tem Deus não, irmão. Tem um monte de igreja, e eu vou te dizer isso, e um homem de Deus bem conceituado disse uma coisa que eu não me esqueci. Existem coisas que se falam de Deus, mas não são habilitadas por Deus. E nós precisamos ter discernimento de convidar esse Jesus nessa noite. Convide esse Jesus para entrar no seu trabalho. Convide Jesus para caminhar contigo no seu coração. Para quando Ele vier a dar uma ordem para você, você não venha temer. Você venha fazer aquilo que Ele está mandando. Existem momentos na nossa vida, queridos, que Deus vai começando a afastar todo mundo de nós. E não é porque somos melhores, não. É porque existem situações que nós precisamos aprender a ficar em secreto com Deus. E às vezes são muito barulho no nosso ouvido e a gente se dispersa, a gente se perde, a gente perde a direção, perde o foco por muita coisa. Eu já perdi a direção por tão pouca coisa, irmão, que eu tenho vergonha de falar. Por cada coisa que eu já chorei. E eu vou dizer uma coisa para você. De onde eu chorei, a única oração que eu peço a Deus, eu nunca mais quero chorar pelo mesmo motivo, Senhor. Então nessa noite que eu e você possamos convidar Deus para entrar nesse barco. Jesus, Ele não deixou aqueles homens. Irmão, Jesus não te deixou sozinho em lugar nenhum. Se Ele te mandou ir, querido, vá. Se Ele te mandou ficar, fique. Se Ele te mandou fazer, faça. Se Ele te mandou falar, fale. Mas eu quero te dizer que antes de obedecer, você e eu precisamos trazer Jesus para dentro de nós, verdadeiramente. Nós precisamos vencer o nosso orgulho, vencer a nossa arrogância, vencer o nosso eu, a nossa carne, assim como já foi dito aqui nessa noite. Pedro, ele foi fraco, irmão. Sim, ele sentiu medo do vento. Mas Pedro provou do sobrenatural de Deus. E eu creio que cada um que está nessa igreja está recebendo agora uma unção sobrenatural do céu sobre a sua vida. Assim como eu também estou recebendo o sobrenatural de Deus. Mas nós não podemos nos mover por sentimentos. Lázaro, quando Jesus disse para ele, sai para fora.
Lázaro só escutou porque ele já estava morto. Porque os outros que estavam vivos, está fedendo. Faz 4 dias. A gente começa a pensar demais, irmão. E eu não estou dizendo que a gente precisa fazer as coisas enlouquecidamente. Mas se é uma ordem de Deus, sai para fora. Sobe nesse barco. Jesus está falando para mim e para você, filho. Me convida para entrar nessa noite. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Nós precisamos querer ser cheios da presença de Deus. Quem não conseguir ficar de pé, fique à vontade para ficar sentado, irmão. E a palavra para terminando aqui o versículo vai dizendo assim: então se aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe, ao menos que eles pudessem tocar a orla da veste, e todos os que tocavam ficaram sãos. É isso que o Senhor está falando para nós nessa noite, irmão. Jesus estava num lugar, mandou os discípulos irem, deu a ordem, eles foram, o vento contrário se levantou, a onda se ergueu, eles gritaram, eles temeram, não reconheceu. Um deles diz a Jesus: se és tu, permita que eu caminhe sobre as águas. Ele desce do barco, ele põe o pé, ele teme, o vento sopra forte, segura na mão dele e diz: por que duvidaste? E o Senhor está dizendo: por que você está duvidando do que eu posso fazer na sua vida? Por que você acha que justo nessa situação eu não vou agir? Eu estou te dando a ordem. Eu estou indo para algum lugar, querido, e nessa noite o Senhor, Ele quer chegar no seu coração, aleluia. Ele quer tomar o meu e o seu coração, para que se pelo menos eu e você conseguirmos tocar na orla da veste, eu e você vamos ser sarados, curados. Você pode falar comigo? Eu vou dizer algo, você vai repetir comigo. Senhor, nessa noite, eu me coloco aqui, Deus, e sei, Senhor, que o Senhor está caminhando sobre essas águas. Esse barco, Deus, é o meu coração, e nele, Deus, precisa ser habitado por Ti. Tira todo o medo, tira toda a ansiedade, tira toda a angústia, dá ordem a esses ventos, Senhor, para que tudo venha se acalmar e que eu consiga Te enxergar, porque eu creio no poder que existe quando eu declaro o nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, o ministério de louvor já pode vir aqui.